Assim diziam na corte, onde a traição e as artimanhas há muito se tornaram parte da vida cotidiana. Cada servo encontrava seus próprios métodos engenhosos para melhorar sua posição, aproveitando qualquer oportunidade para subtrair ou se apropriar de algo. A vida na corte real parecia externamente brilhante e majestosa, mas por trás dessa fachada se escondia uma grande quantidade de pequenos truques e manobras secretas. Os mordomos, responsáveis por manter a ordem nos quartos, costumavam ficar com os restos de velas. Eles recolhiam cuidadosamente os restos de cera e os derretiam para fazer novas velas que podiam vender ou trocar por algo necessário. Parecia algo tão insignificante que ninguém sequer notava. As lavadeiras, responsáveis por manter as roupas reais limpas, também não perdiam a oportunidade de ganhar um pouco de dinheiro. Levavam para casa, sem serem vistas, os restos de sabão que ficavam após as numerosas lavagens. Esses pequenos pedaços, que à primeira vista pareciam não significar nada para o tesouro real, eram um verdadeiro tesouro para os servos. Esse sabão não era usado apenas pelas lavadeiras, mas também por suas famílias, o que lhes permitia economizar. Na compra de produtos domésticos, cada detalhe da vida cotidiana podia se tornar uma fonte de renda se fosse abordado com criatividade, mas talvez os atos mais audaciosos fossem realizados os pajens, esses jovens servos, conhecidos por sua engenhosidade e energia inesgotável. Em uma ocasião, conseguiram tirar dos quartos reais um armário inteiro. Não foi simplesmente um truque, mas uma verdadeira aventura que exigia astúcia e habilidade. Os pajens montaram todo um espetáculo, convencendo a todos de que estavam trasladando o móvel por ordem do rei, com seriedade. Levaram o armário de um quarto para outro, certos de que ninguém faria perguntas. Ninguém suspeitou que aquele móvel jamais voltaria aos quartos reais. Sua destreza e engenhosidade não provocaram ira, mas sim admiração entre os outros servos, que viram esse incidente como um símbolo de sua própria luta. Para sobreviver em um mundo onde a riqueza e o poder estavam concentrados nas mãos de poucos, o rei Henrique VIII era conhecido por sua extraordinária generosidade, o que o distinguia de outros governantes da Europa naquela época. Seu trato com os servos era surpreendente. Ele pagava salários que superavam em muito o que podiam oferecer até mesmo os senhores mais ricos do reino. Por exemplo, os mordomos, cozinheiros e até mesmo os ajudantes mais humildes na corte recebiam quantias que os camponeses e artesãos comuns nem podiam imaginar. No entanto, esse salário generoso era apenas a ponta do iceberg. A principal fonte de renda para os servos não eram as moedas que recebiam do tesouro real. A vida cortesã, com todas as suas fastuosas celebrações, caçadas, festas e viagens, oferecia oportunidades praticamente ilimitadas para enriquecer-se de forma adicional. Tudo dependia da criatividade e da habilidade. Para tirar proveito de qualquer situação, as sobras das refeições luxuosas, móveis desgastados, objetos domésticos em desuso, tudo isso se tornava uma fonte extraoficial, mas muito lucrativa, de renda. Cada servo na corte considerava esses ganhos inesperados como uma parte inseparável de seu serviço. Era uma regra não escrita, mas era uma regra que fazia parte de uma cultura enraizada, onde a capacidade de obter rendimentos adicionais era vista mais como uma virtude do que como uma falta. Aqueles que não aproveitavam essas oportunidades eram considerados ingênuos ou até mesmo tolos. Aos olhos dos outros, um servo que não se enriquecia em seu serviço perdia prestígio, já que fazer parte da corte não só implicava cumprir com seus deveres, mas também melhorar seu bem-estar. O serviço ao rei oferecia privilégios únicos. A cada dia, os cortesãos enfrentavam uma abundância com a qual o povo comum só podia sonhar. Estar perto do rei abria portas para inúmeras oportunidades, desde receber generosos presentes até realizar pequenas artimanhas que permitiam encher os bolsos. Essas fontes ocultas de renda às vezes superavam em muito o salário oficial. Por isso, um cargo na corte não só era considerado prestigioso, mas também muito rentável, especialmente para aqueles que sabiam se mover habilmente na complexa hierarquia cortesã. Durante as festas sociais e religiosas, a corte se enchia de uma atmosfera especial.
As salas eram decoradas com flores, os tecidos brilhavam sob a luz das numerosas velas e o suave tilintar das taças se misturava com a música. Naqueles dias, os senhores mostravam especial benevolência para com seus servos, concedendo-lhes generosas gorjetas como recompensa por sua lealdade e diligência. Para muitos servos, essas bonificações eram um verdadeiro salva-vidas, já que às vezes seu valor superava o salário mensal. A generosidade dos senhores não se explicava apenas pelo espírito festivo, mas também pelo desejo tácito de reforçar sua reputação como senhores bondosos e justos. No entanto, não eram apenas as bonificações oficiais que enriqueciam os servos. Muitos cortesãos, ansiosos por um serviço impecável, davam recompensas adicionais aos servos. Podiam ser dinheiro, presentes ou pequenos favores em agradecimento por pratos bem servidos, túnicas perfeitamente passadas ou reuniões organizadas com sucesso. Especialmente vantajosa era a posição dos servos pessoais que estavam mais perto de seus senhores. Conheciam todos os detalhes da vida cortesã, ouviam conversas e às vezes até recebiam ordens para espionar aqueles que os senhores consideravam seus rivais. A vigilância e as delações geravam rendimentos especiais, as notícias sobre quem ia, para onde e com quem podiam desempenhar um papel crucial nas intrigas cortesãs. Por essa informação, pagava-se generosamente, já que muitas vezes era crucial para evitar a desonra, ou, pelo contrário, prejudicar a reputação de um concorrente. Os servos pessoais se tornavam uma espécie de agentes nas sombras, conquistando a confiança de seus senhores, mas sem deixar passar a oportunidade de ganhar dinheiro. Os outros servos, que não tinham acesso às intrigas, encontravam seus próprios caminhos para enriquecer. Alguns combinavam com comerciantes para que, por um pagamento simbólico, tirassem do palácio os excedentes de comida ou coisas desnecessárias. Outros manipulavam habilmente as despesas domésticas, atribuindo ao rei necessidades que, depois, desapareciam em suas casas. Por exemplo, os cozinheiros reais conseguiam vender a carne sobrante ou os doces para aqueles que não podiam se dar ao luxo de uma alimentação completa na corte, enquanto os mordomos escondiam habilidosamente pequenas joias, na esperança de que seu desaparecimento fosse atribuído ao esquecimento dos donos. Cada departamento do lar real tinha direito a uma renda adicional, que na verdade era uma regra não oficial e quase legalizada. Essa renda se baseava na ideia de que tudo o que sobrava após cumprir as tarefas poderia ser levado. Isso não se aplicava apenas aos resíduos alimentares, mas a muitos outros recursos que sobravam ou eram considerados desnecessários. Depois de cada banquete real, sobravam muitos pratos que não eram considerados adequados para serem servidos novamente, embora estivessem em perfeitas condições. Os servos se repartiam as sobras dos luxuosos banquetes, carne que não tinha sido terminada, bolos com recheio apenas tocado, pão que já não parecia fresco. Tudo isso era usado para consumo pessoal ou vendido a outros habitantes do palácio. Por exemplo, aprendizes, pobres ou servos que não contavam com provisões do rei compravam esses produtos a preços simbólicos, mas a inventividade dos servos não parava por aí. Qualquer um que tivesse acesso aos recursos do palácio tentava tirar o máximo proveito deles. Penas de aves domésticas, como gansos ou galinhas, eram coletadas e transformadas em penas de escrita ou usadas para encher travesseiros e colchões. Cabeças e patas de caça, que não eram servidas à mesa dos nobres, eram usadas para fazer caldos baratos, que podiam ser vendidos aos cidadãos ou utilizados para necessidades próprias. As peles de animais caçados eram curtidas e transformadas em cintos, bolsas ou sapatos, e às vezes eram vendidas a curtidores por uma quantia pequena, mas constante. As selas e correias, que já não eram usadas nos estábulos reais, eram aproveitadas para fazer armadilhas de caça. Eram desmontados em partes, as peças metálicas eram derretidas ou vendidas a ferreiros, e os elementos de couro eram usados para confeccionar itens pequenos, como carteiras ou cintos. Inclusive, a gordura que escorria da carne ao assar não era desperdiçada. Era coletado, processado e usado para fabricar sabão ou velas. Isso,
era especialmente valioso, já que esses produtos sempre tinham demanda no mercado. Quanto mais alto era o posto do servo na hierarquia da corte, maior era seu acesso a essas fontes de renda adicionais. Servos de alto escalão, como os administradores de cozinhas ou os responsáveis pela casa, podiam lidar com volumes muito maiores de recursos. Eles tinham a capacidade de levar grandes quantidades de excedentes de alimentos, tecidos ou móveis. Além disso, sua posição lhes permitia estabelecer conexões com compradores fora do palácio, criando redes informais de distribuição. Como resultado, esses servos ganhavam muito mais do que aqueles nos níveis inferiores da escala de serviço. E embora essas ações fossem formalmente consideradas inaceitáveis, na verdade eram vistas como algo natural. Os próprios senhores raramente prestavam atenção a esses pequenos detalhes, contanto que seu próprio conforto não fosse ameaçado. Assim, os servos, demonstrando uma invejável inventividade, transformavam até mesmo os resíduos mais insignificantes em recursos valiosos, dos quais podiam tirar proveito,